Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E encerramos o mês de março. Antes de mais nada, feliz Páscoa a todos. Hoje é domingo de Páscoa. Vou tentar até ser mais rápido aqui porque temos que cuidar da família, né? Então recomendo que todos vocês, desejo que todos vocês tenham um bom domingo de Páscoa. Aproveitem bem com a família e voltem com a energia renovada na segunda-feira para ganhar muita grana na Bolsa de Valores. É o que eu pretendo fazer. E nós encerramos o mês de março, né, na quinta-feira. Sexta-feira foi feriado, praticamente no mundo ocidental inteiro. Então as principais bolsas ficaram todas fechadas, né? Então quinta-feira encerramos o mês de março e nós vamos, como costumamos fazer, né, no encerramento do mês, nós olhamos aqui os principais gráficos mensais. É importante ter essa visão de longo prazo do que o gráfico mensal está nos falando, né, em termos de tendência, e realmente Estados Unidos e Europa fizeram um mês de março brilhante, espetacular, e o Brasil fez um mês decepcionante. Então o Ibov realmente decepcionou. Nós tivemos lá no final do ano passado 2 meses muito fortes, né, que praticamente carregaram a lucratividade do ano inteiro, porque o ano inteiro o Ibov ficou para trás, e nós, desde janeiro, devolveu boa parte devolveu toda a alta de dezembro, e fevereiro e março ficou de lado com candles muito pequenos, assim, realmente ridículo. E está muito difícil de arrancar dinheiro do mercado porque não tem volatilidade, vocês vão ver isso daí claramente no gráfico mensal. Então, coisas de Brasil, né? Isso daí normalmente não acontece no mercado aqui fora, tá bom? E aí a boa notícia é que quanto mais acumulação tem numa região muito espremida, maior tende a ser o próximo movimento. Nós não sabemos se ainda não sabemos se o próximo movimento vai ser para cima ou para baixo, está em aberto porque está consolidado, né? Existem as suas probabilidades que a gente olha no gráfico e é o que nós vamos ver aqui. Falando sobre o momento economês de hoje, nós vamos falar sobre a tendência secular. Então, eu já falei várias vezes sobre essa tendência secular, né, mas eu quero fazer uma análise aqui, principalmente porque o mercado americano está numa tendência de alta muito forte e você começa a ver aquelas notícias do não sei quem está realizando lucro, está esticado demais, blá blá blá, tem muito ativo esticado demais, tal. E isso é normal quando você está em tendência. Então eu quero mostrar para vocês em que fase nós provavelmente estamos nessa tendência, né, nesse momento, e o que pode acontecer de forma natural para a gente não se assustar. Porque é normal quando você tem uma tendência e anda muito, você ter algum tipo de correção. Isso não significa que já está na hora da correção. E aí tem algumas projeções de Fibonacci, retrações, suportes e resistências que a gente pode usar para prever qual que vai ser o movimento mais natural do preço. E aí, conforme ele for se movimentando, nós vamos nos posicionando. Então, o Momento Economês vai falar sobre isso daí, vale a pena ficar, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já pare agora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, para curtir a melhor live de abertura do Instagram, todo dia às 8h15 da manhã. Então, começando pelo mapa de calor semanal, vocês vão olhar esse mapa de calor aqui e vão ver que a Ásia está mais para baixo, né, e o resto do mundo meio consolidado, né, não aconteceu muita coisa essa semana. Também teve o feriado e tudo mais, né? E aí você pergunta, poxa, mas você falou que foi brilhante, né? O mundo foi brilhante? Sim, no mês de março como um todo, né? Essa semana foi uma semana meio amarrada, mas mesmo assim nós tivemos aí países que andaram bem. E a mesma coisa no S&P 500, que não andou muito, mas por quê? Porque você vê que o mercado inteiro praticamente ficou verde e andou, mas nós tivemos aqui algumas FANGs importantes, né, como Microsoft, Nvidia, a Apple não saiu do lugar, e a Meta corrigindo e tal, e aí então isso daí, eles são muito pesados, o mercado é difícil de andar sem eles acompanharem. Indo agora para os gráficos aqui, nós temos o VIX que continua aqui embaixo, sem nada para se preocupar, né? Os juros estão meio de lado, essa semana aqui os juros americanos praticamente não aconteceu nada, e os juros europeus também praticamente não aconteceu nada, né? Então não temos muita coisa para falar sobre esses caras aqui de juros, não tem por que perder tempo. Já o S&P 500,
Como eu disse, olha, tivemos uma semana super apertada, né? Aqui um candlezinho pequeno e que deu pouca margem para se movimentar. Então, depois da semana passada que fez um rompimento, essa semana aqui que tivemos o feriado fez uma semana espremida, né? Podemos até olhar aqui o gráfico diário, né? Pode ver que ele rompeu essa bandeira de alta aqui e vamos desenhar aqui que fica mais fácil, né? Então, ele tinha feito o rompimento de topo. Então, hoje está difícil esse point fix aqui. Rompeu esse topo, aí ele deu essa embandeirada aqui. E na quarta-feira rompeu e na quinta-feira não fez quase nada aí na expectativa do feriado, né? Então, o movimento é de alta. E não precisamos nos preocupar, ele está com toda a cara que vai romper topo. Olhando aqui o gráfico mensal, que eu falei que a gente ia olhar, os principais, né? Nós não podemos perder de vista esse horizonte aqui, né? Então, nós temos aqui o fundo do Covid, né, em 2020, aí nós temos aqui um pivô de alta, depois aqui no ano de 2022 ele veio praticamente fazer um pullback aqui nesse topo, e agora virou para cima aqui, fazendo 2 pivôs de alta. Então, nós temos esse primeiro pivôzinho aqui, que o último alvo dele, de 161,8, dá nos 5.400 pontos, mais ou menos, né? E depois nós temos o primeiro alvo deste pivôzão aqui, que é essa em azul, que nós fizemos aqui na semana passada. O primeiro alvo de 61,8 está nos 5.600 pontos. Então, nós vamos falar aqui sobre essa super trend e aí vamos falar um pouco mais sobre essas projeções aqui, o que eu estou vendo. Então, assim, tá tudo ok, não tem nada de errado e olhando esse gráfico mensal tá espetacular. A mesma coisa a Nasdaq, né? Também aqui, olha, veja como o fundo do Covid está aqui embaixo, quando ele veio fazer essa correção, nem chegou perto aqui desse topo, né, que rompeu, e fez o mesmo movimento aqui nesses meses de correção, e agora está indo aqui, tem as mesmas projeções, né, o próximo alvo aqui da Nasdaq é 19 mil pontos, que é o último alvo deste pivôzinho aqui, tá bom? Então esse é o gráfico mensal, vamos olhar agora o semanal, tá tudo ok no semanal. Ele fez aqui na semana passada um belo de um candle de alta, essa semana aqui deu uma espremida, tá no topo histórico, tem tudo para romper e continuar o movimento, tá? Olhando aqui o Dow Jones, nem vou olhar, eu não vou passar todos os gráficos mensais, no Brasil a gente olha com mais calma, porque tá tudo muito para cima, tá tudo muito tranquilo, né? Então é só confirmar o óbvio. E aqui o Dow Jones, a gente olha aqui pelo gráfico semanal, é continuidade de alta, o próximo alvo dele aqui está nos 40.700 pontos, né? Então, muito forte. O Russell 2000, que está enrolando aqui há um tempão, fez uma bela de uma semana de alta, né? Então, olha, respeitando essa linha de tendência, esse zigue-zague altista, e aí quando você vê, olha, ele tinha uma resistência aqui, depois a resistência veio para cá, e agora ele já está aqui no maior fechamento de todo esse conjunto. Então, parece que ele a qualquer momento vai explodir para cima, tá? E eu acho que isso deve acontecer, e aí nós temos uma avenida para andar aqui. Olhando o gráfico mensal, fica mais claro do como essa tendência aqui ela é bem estabelecida, né? O como esse canal aqui ele vem de lá, de trás, né? E a hora que você olha este rompimento aqui pelo gráfico mensal, você vê que o próximo destino aqui é este topo, facilmente, e existe muita possibilidade dele dar uma enroscadinha aqui e continuar para ir testar o topo desse canal, como ele já fez outras vezes, né? Então, se o Russell 2000, isso aqui tem bastante oportunidade para andar. Indo para a Europa, olha, o DAX alemão não precisa falar muita coisa, né? Um belo de um movimento, né, de rompimento aqui de topo histórico e já fazem 4 meses que ele está indo bem, né? E agora o próximo alvo aqui deste último pivô dele está aqui nos 19.400 pontos e está com cara de que vai continuar indo, né? Até prova em contrário, nós temos que acreditar nesse movimento. E quando a gente olha aqui o gráfico semanal, também está maravilhoso, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de alta consecutivas, né? Depois desse rompimento aqui. Por isso que a gente fala que
os rompimentos, eles acumulam muita energia. Você vê, olha só, ele ficou aqui um tempão sem conseguir romper, aí deu essa correção, veio aqui, depois ficou um tempão aqui, várias semanas acumulando, e quando rompeu ele não olha para trás. Então, os rompimentos, eles têm essa energia acumulada, por isso que eles andam bastante, por isso que a gente gosta de operar, e é o principal técnica que a gente usa no método DX é o rompimento de pivô, né? E aqui está um exemplo clássico, né? Olhando aqui o Londres, né, o Reino Unido, está aqui nesse topo, ainda tem aqui um alvo no topo histórico. Opa. Não, desculpa, eu pensei, ele chegou aqui a semana passada, me confundi, ficou tanto tempo enroscado, né, que eu até me confundi. Então, nós já estamos aqui nessa região de topo histórico, que são 8.000 pontos. E agora, se romper isso daqui, é a mesma coisa que eu falei da Alemanha, né? Tem muita energia acumulada e esse negócio aqui pode continuar andando. E a França já rompeu o topo histórico, né? Tá nesse topos e fundos ascendentes. Quando a gente olha aqui essas projeções de Fibonacci, nós vemos que o próximo alvo está aqui na região dos 8.340 pontos e ela tem tudo para seguir aqui, né? Não está com a mesma convicção que a Alemanha, né? Dá umas paradas aqui para pensar, né? Uns candlezinhos vermelhos, mas bem só para pegar fôlego, né? E continua subindo, né? Então a França é muito forte. Olhando aqui o Japão, então o Japão vale a pena olhar o gráfico mensal dele, porque essa tendência está muito forte, né? Então ele rompeu lá o topo histórico da década de 80 e veja como nós temos aqui, olha, o topo pré-Covid, aqui o fundo Covid, ele rompeu, voltou aqui para fazer o pullback, fez um novo pivô, aí acumulou aqui, rompeu e agora está indo embora, né? Então essa semana aqui, aliás, este mês, ele chegou aqui nesse alvo de 161,8 deste pivôzão aqui, né? Então, muito bonito esse movimento, está aqui na região dos 40.000 pontos. Vamos olhar agora o gráfico semanal, porque o gráfico semanal ele tem um zigue-zague que dá para operar melhor, e o gráfico diário também, né? Então, a gente vê aqui que ele vem fazendo aqui um pivô atrás do outro, né? É isso aqui que a gente opera no método 10x, né? Todos esses rompimentos têm entrada, e agora essa semana aqui ele deu uma paradinha para pensar e tem uma nova entrada aqui para continuar o movimento, tá bom? Japão muito forte. Ainda lá na Ásia, a China teve uma semana aqui apertada, não aconteceu muita coisa, ainda não decidiu se quer subir ou se quer descer. Agora indo para mercados emergentes, continua aqui enroscado, né? Então não tem muito o que falar, não sabe o que quer fazer esse mercados emergentes. O Russell 2000 não, o nosso EWZ, né? Que é o nosso ETF do Brasil negociado nos Estados Unidos. Ele continua aqui sem saber, olha só, mais uma semana enroscada, sem saber o que ele vai fazer, né? Se isso daqui é uma bandeira de baixa e vai continuar aqui para baixo, ou se ele vai se segurar aqui e vai virar para cima, né? Do jeito que está agora, a hora que você olha esse conjunto aqui de longo prazo, né? Nós temos esse afunilamento de bastante tempo, então toda vez que ele bate aqui, é uma reação para baixo forte, né? E ele bateu aqui, então assim, ele tem espaço para vir aqui para baixo, não dá para duvidar disso daqui. Enquanto ele estiver dentro desse afunilamento, é o que está reinando aqui no preço do EWZ, a gente tem que acreditar. Indo agora para as commodities, nós temos aqui vale a pena olhar o mensal desse CRB, né? Olha só esse CRB, que é o índice das commodities, né? Nós temos aqui desde lá de 2007 esse topo aqui, né? Que veio, bom relembrar isso daqui, né? Que nós já falamos faz tanto tempo isso daqui. Ele estava numa tendência de baixa desde 2008 e a gente viu que o Brasil sofreu muito aqui depois de 2008, né? Junto com essa queda das commodities, e agora fez essa reação aqui muito importante. E quando a gente olha esse conjunto aqui, para mim, esse arredondamento aqui de fundo e essa virada que ele está fazendo agora neste momento aqui é muito importante para esse negócio aqui explodir. E se isso acontecer, isso vai ser muito bom para o Brasil, tá? Então, olhando agora o gráfico semanal aqui, nós vemos esse movimento todo que eu desenhei para vocês de uma forma aqui mais técnica no gráfico semanal, né? Então, nós vemos aqui o rompimento desta linha de tendência, né? Que era aqui essa bandeira de alta, né?
E agora ele fez esse rompimento e ele chegou exatamente aqui no limite que a gente estava falando da resistência, né? Então, daqui, ó, se ele vencer essa resistência, é que realmente esse rompimento foi e o negócio vai embora. Minha expectativa é que dê alguma enroscadinha aqui para depois continuar. Mas esse movimento é muito importante para o Brasil. Vamos ver se isso daí acontecer, se o Brasil deslancha, mas é muito ruim para a inflação, né? Então, isso aqui corrobora essa preocupação dos bancos centrais em cortar menos juros do que tinha expectativa no ano passado, né? Indo agora para o petróleo. Então, olhando aqui o petróleo no gráfico mensal, é alguma coisa parecida com o CRB, né, em termos de tendência, porque nós temos aqui, olha, deixa eu fechar um pouco mais, nós temos aqui esse conjunto onde nós temos essa região de topo aqui, 120, 130 dólares, né, e é comum em momentos de crise ele chegar nessa região, momentos de crise ou inflação e tal. E depois nós temos esse suporte aqui no 70, né? Então agora, o que ele fez? Ele, no pós-Covid e na guerra da Ucrânia, ele chegou aqui nessa região, aqui chegou a bater até 140 dólares, aí voltou para o suporte dos 70, reagiu, fez aqui um fundo duplo e agora está virando para cima. Então, se ele confirmar esse W aqui, ele pode ir muito rápido aqui e voltar para 120, 130 dólares, tá? Esse gráfico mensal mostra isso. O gráfico semanal, a gente vê aqui que ele está nesse zigue-zague de alta, né? Esse canalzinho aqui. Então, aquele W, ele nesse momento está fazendo isso aqui. Então, ele tem tudo para vir aqui para essa região aqui dos 95 dólares. Esse é o movimento mais provável do petróleo indo no lado aí inflacionário, né? Agora, o minério de ferro prejudicando a Vale, né? Mas ajudando um pouco na inflação, ele está aqui para baixo, né? Isso daqui está muito ligado com a China. China sofrendo lá com a sua indústria, principalmente construção civil. Lógico que o minério de ferro sofre, né? Já o cobre, olha, continua indo aqui para cima em direção a esse topo, né? Então tivemos aqui 2 semanas de acumulação e ele deve romper e vir aqui testar os 800. O ouro, a mesma coisa, olha, fez uma semana espetacular. O ouro eu sou obrigado a mostrar o gráfico mensal, porque estamos falando disso há muito tempo, né? E quando você olha o fechamento de março deste ouro, você entende o que eu venho falando desde que ele estava aqui nessa região dos 1.200, 1.300 dólares, né? Então, esse movimento, veja que ele veio aqui nos 2.000, né? Ficou bastante tempo acumulando e já falamos sobre acumulação, né? E agora ele fez o rompimento e confirmou pelo gráfico mensal. Então fechou aqui este mês no 2.233, fechou a semana muito bem também, né? E nós temos essas projeções aqui de Fibonacci. Para mim ele vem muito rápido aqui para os 2.500 e depois o próximo alvo está aqui nos 2.800 dólares, tá? E a gente vê aqui por esse gráfico aquilo que eu já desenhei lá no petróleo, no CRB, tá vendo? Olha, esse arredondamento aqui, bem nessa região, né? E agora o rompimento depois de... Lembrando, olha só, isso daqui é 2020, ano de 2020, né? Que ele bateu aqui esses 2.100 dólares. Então, ele está já há quase 4 anos acumulando aqui. Então, imagina o que tem de energia acumulada para esse rompimento. Por isso que eu acredito que ele deve andar muito forte e muito rápido, tá? Então, neste momento, o ouro, ele entra naquela categoria que eu falo que qualquer figura gráfica, em qualquer tempo gráfico, você tem que montar nesse ativo. A chance de você errar é pequena, porque ele pegou um embalo aqui e ele provavelmente deve andar. Obviamente, não tem como prever o mercado é caótico, pode acontecer qualquer coisa, né, catastrófica, e ele pode voltar a qualquer momento. Mas para isso a gente tem um stop, e o negócio é você acertar mais do que errar. Quando você tem uma tendência dessa, você tem que surfar e aproveitar, né? Então é o que está acontecendo aqui. Veja aqui essa semana maravilhosa, né? Fazendo aqui o rompimento aqui. Isso daqui é uma característica de... Tem 2 coisas acontecendo aqui que são importantes, né? Primeiro, quando você tem uma tendência, aí você tem aqui uma barra vermelha ignorada, ou seja, ele está subindo, ele faz só uma barrinha vermelha para respirar e depois rompe. Esse é um sinal de força altista, né? E o outro é o tal do top in tail takeout que ele fez essa semana, ou seja,
Aqui entrou força vendedora, de gente realizando lucro, né? Por isso que ele deixou essa sombra. E essa semana aqui ele já engoliu a sombra inteira e rompeu. Então isso significa que os caras que entraram vendendo aqui achando que estava caro, perderam a batalha para os compradores e agora esse negócio deve continuar aqui e fazer um movimento de alta, tá bom? Vamos olhar a prata também, né? A prata, olha, vamos olhar ela no gráfico mensal, porque isso daqui é só um alerta, né? Porque ela está nesse afunilamento e a qualquer momento deve romper. Então esse mês aqui foi um mês positivo, vamos ver se ela conseguir romper aqui, aí entra naquele mesmo estágio que eu falei do ouro, toda a configuração de alta tem que ser comprada, tá bom? O DXY, vamos voltar aqui para o semanal. O DXY continua nesse afunilamento, está no meio do caminho aqui, não tem muito o que falar, se não tem movimento de juros, não tem muito movimento do DXY. O Bitcoin continua para cima, o Bitcoin a gente olha aqui o gráfico mensal, então olha lá, fechou o mês de março aqui no topo histórico, né? Então fechou aqui 70.500 mais ou menos, tá rodando, né? Fim de semana roda Bitcoin, né? Então ele continua para cima. Tivemos aí a informação de inflação na sexta-feira dos Estados Unidos. Não assustou o mercado, porque você vê que o Bitcoin não se assustou, que era ele que estava rodando, né? Então tá tudo ok, deve continuar na mesma tendência, tanto o Bitcoin quanto o resto do mercado. O próximo alvo do Bitcoin aqui está nos 120 mil dólares. Esse daqui é o alvo de 100% de FIBO deste pivôzão aqui, né? Deixa eu colocar aqui, está faltando o 61.8, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Então, olha, o próximo alvo aqui no 61.8, que faz muito sentido aqui, 100 mil dólares, então temos 30 mil dólares para andar para cima e depois os 120 mil dólares, tá bom? Então, Bitcoin muito forte e no semanal aqui ele está deixando aqui um pivôzinho. Os pivôzinhos de Bitcoin são caros, né? Mas para quem está operando esse negócio aqui, para quem está querendo comprar, esse rompimento aqui tem um alvo bem legal lá nos 100 mil dólares, né? E olhando aqui o Ethereum, também, olha, veio aqui, está dentro desse canal de alta, né? Veio aqui fazer essa retração de 50% de FIBO, essa semana aqui fez uma semana de alta, tem toda a cara aqui de que vai vir aqui para esse topo histórico aqui nos 4.700 dólares, né? E ele está aqui agora nos 3.600, tem $1.000 para andar, isso aqui pode andar rápido, tá bom? Então agora vamos para as FANGs, principais empresas aqui dos Estados Unidos, né? Então nós temos a Apple que continua aqui nesse fundo, se ela perder o fundo aí o negócio começa a complicar, mas se ela se segurar aqui tem uma compra nessa Apple aqui no rompimento dos 180 dólares. A Microsoft continua na sua tendência de alta, essa semana aqui deu uma respiradinha, mas rompendo o topo aqui tem compra. A Amazon ainda continua andando aqui aos poucos e deve chegar nesse topo histórico, tem uma atração do preço. O Google está aqui no topo histórico, depois do gap aqui, está pensando o que vai fazer, mas tem toda a cara de pivô de alta aqui para continuar subindo. A Meta está fazendo aqui, esse movimento aqui eu não gosto muito, é uma deriva, mas para mim faria muito sentido depois do rompimento ela derivar aqui, fazer uma correçãozinha para vir buscar esse topo histórico e depois voltar a subir. Não sei se é isso que vai acontecer, mas tecnicamente faz sentido. A Apple continua se enroscando aqui 2 semanas. Para mim isso daqui é uma bandeira de baixa, né? Então nós tivemos aqui, ela embandeirou essa perna de baixa, agora teve uma perna de baixa e para mim ela está embandeirando de novo, né? Você viu que tem até um Fibonaccizinho aqui, bateu nos 50%. Se perder esse fundo aqui, tem venda em Tesla, tá? A Netflix continua que nem a Meta, né? Aqui meio derivando, né? Pode até corrigir um pouco mais, mas ela tem uma atração para o topo histórico. E a Nvidia continua aqui lá no seu topo, perto dos 1.000, essa semana aqui fechou nos 900. Nvidia está esticada assim, né? Nesse momento ela está pensando, mas se ela resolver romper os 1.000, tem compra, porque esse negócio pode continuar andando, tá bom? Então encerramos aqui o mercado internacional, agora vamos para o Momento Economês. E no Momento Economês de hoje, vamos falar aqui sobre esse bull market secular, né? Por que bull market secular? Nós já mostramos várias vezes aqui e eu já não vou perder tempo aqui e vou colocar este gráfico, que é um gráfico que nós falamos muitas vezes, né? Então, nós temos essa tendência aqui, olha, que vem de lá do começo do século passado e se você olhar aqui pelo gráfico mensal,
você vê que não tem perda de fundo, né? Então você pode desenhar aqui até um canal, né? É uma tendência muito forte. E aqui no meio tem um monte de explicações que eu quero passar com vocês mais em detalhe. Então eu quero falar sobre os períodos consolidados, né? Que nós temos aqui 3 períodos consolidados. Os períodos de tendência, né, onde tem uma tendência clara, que é o período que nós estamos agora, e os períodos de correção. Então, no meio dessas tendências, você tem alguns acidentes de percurso aqui que fazem umas correções que assustam, né, e o Covid foi uma delas aqui no meio do caminho, né. Então, vamos olhar aqui em detalhe para o grande objetivo aqui é exercitar a confiança, né? A gente precisa sempre ter confiança na tendência e sabendo que as tendências têm correções. Então, quando você olha uma tendência de longo prazo, onde você está falando de ganhos assim de 3 dígitos, né, percentual, não necessariamente ganhos que você vai segurar a posição, né, mas vamos supor, se você tivesse segurado, seria aí rentabilidades de 3 dígitos. Obviamente, você vai ter correções que vão dar 20%, 30%, às vezes até 50% pode acontecer. E isso daí não estraga a tendência, né? Então, é por isso que eu quero falar sobre isso daqui hoje, né? Então, vamos lá. Vamos passar já logo para o próximo gráfico aqui, para a próxima tela, porque eu quero concentrar aqui nas consolidações. Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui, começando, olha, essa daqui é lá no começo do século passado, nós temos aqui a crise de 2029, né? Então, todo mundo sabe dessa história aqui, mas o que pouca gente sabe é que, olha, esse topo de 29, ele foi uma época de bolha e de euforia, né? E depois disso, ela demorou muito tempo para romper. E nós temos aqui esta região, que dá de 1937 até 1950, ficaram aqui 13 anos com o mercado consolidado. E o fundo foi marcado aqui em 1939 ou 1937, que foi o fundo, e a partir daí que o mercado começou a subir. Então, o que acontece? Quando a gente olha esse negócio aqui, nós temos, olhando pelo gráfico mensal, nós temos 13 anos aqui com o mercado de lado. Aí depois nós temos aqui a mesma coisa lá no período inflacionário, né? Então nós tínhamos uma alta muito forte lá na década de 60 e depois quando chegou na década de 70 ele enroscou aqui, então ficou aqui de 66 até 1980 enroscado nessa caixa, fazendo o fundo aqui, olha, em 1974. De 74 foi a grande queda, que foi a crise do petróleo, toda aquela coisa, né? E aí depois foi romper só em 1980. Então, olha só o quanto tempo demora, né? Desde 66 foi romper só em 1980. E aqui, depois nós tivemos aqui o mais recente, que nós conhecemos mais em detalhe, né? Que foi o topo lá da bolha.com em 2000, aí depois teve uma grande correção, aí depois 2008 não conseguiu romper o topo, aí teve uma grande correção com a crise financeira, e este fundo aqui foi feito aqui em 2009, né? E dali para cá é que começou a se estabelecer a nova tendência, e o rompimento só aconteceu em 2013. Então veja que de 2000 a 2013 nós tivemos encaixotados aqui. E esses são períodos de acumulação. Nós como traders, nós conseguimos operar aqui no meio do caminho. Então a gente opera essa tendência de baixa, a gente opera essa tendência de alta, porque em gráficos mais curtos isso daqui é tranquilamente operável, né? Mas quando você olha nessa tendência secular, você vê que são períodos que se considera consolidação, porque ele não consegue romper o topo. E ele vai lá, bate no topo, volta, bate no topo, volta, e demora aí mais de uma década para romper topo, né? Então esses são os períodos de consolidação dessa tendência secular. Aí depois nós temos aqui os períodos de correção, que fazem parte do processo também, né? Então nós vemos aqui, olha, em 1957, depois que ele rompeu em 50, ele estabeleceu uma tendência de alta, né? Que nós vamos ver na sequência. Mas aqui em 1957 ele fez uma queda significativa. E depois que ele fez a queda, olha, ele rompe aqui o topo e aí depois ele faz uma correção, né? Então foram 36 meses entre os 57 e 60, aonde você tem essa queda aqui. Então, olha lá,
3 anos nós estamos falando aqui, né? Então, imagina que nós temos aqui o Covid, né? O equivalente a 1957, aí depois ele rompe topo e ele vai 3 anos andando para cima. Então, o Covid foi em 2020, fez o fundo lá, e nós já estamos em 2024 e ele rompeu o topo e ainda não fez o... Não é que não fez o pullback, ele fez o pullback em 2023, então corrobora isso daqui, e depois ele continua para cima, né? E aí vai no zigue-zague de alta e segue a sua tendência, né? Então, é muito parecido com o que a gente tem agora, né? E aqui nós temos lá naquele período, depois que rompeu 1980, nós tivemos em 1987 lá, a segunda-feira negra nos Estados Unidos, né? E depois de 36 meses aqui, ele vem e faz um pullback aqui e volta. Então, são 3 anos aqui, de 87, em 90 ele veio fazer um novo fundo. E quando a gente vê aqui a nossa situação, nós temos aqui o Covid com uma correção importante, né, em 2020, e aí depois ele demora 31 meses aqui para fazer o fundo no final de 2022. Então, praticamente 3 anos. E aí o que ele faz agora? Faz um pivô de alta e segue. Então, veja como essas correções, elas fazem parte do processo, né? E é normal isso daí, a gente tem que estar preparado para esses movimentos. E por fim aqui, a gente volta agora para o gráfico como um todo, né? Então, nós olhamos... aqui que nós tivemos essa consolidação aqui de 37 a 50, aí em 50 tivemos o rompimento, ele andou aqui, olha, de 1950 até 1966, numa tendência de alta aqui, obviamente tem o zigue-zague, né, essas correções que a gente falou, aqui teve outra correção, e assim vai, e ele anda durante 16 anos aqui numa tendência de alta sem perder fundos. Aí depois ele consolida de novo aqui de 66 a 80, né? Faz um fundo aqui que é chamado fundo geracional, né? Então esse daqui foi 1942, esse daqui foi 1974 e depois esse daqui foi 2009. E aqui, olha, esse bull market andou de 1980, quando ele fez o rompimento aqui, depois lá do período inflacionário, e andou aqui até 2000. Então foram 20 anos andando para cima. Então a primeira aqui andou 16 anos, a outra aqui andou 20 anos. E aí ele ficou aqui consolidado durante 13 anos e fez o rompimento aqui em 2013. E agora nós estamos aonde? Nós estamos em 2024, né? Então nós estamos em 11 anos andando e aqui no meio do caminho nós tivemos aqui essa correção do Covid, onde ele fez o pivô de alta, voltou para fazer pullback e está fazendo um novo pivô de alta. Então, quando eu olho esse gráfico aqui, não me assustaria dizer que nós ainda podemos andar até 2030 em tendência de alta. E assim, parece assustador, mas lembrando, olhando pelo gráfico mensal, né, você fala assim, nossa, mas tem tanta coisa acontecendo, tem guerra, tem não sei o quê. Mas essas coisas todas aconteceram aqui no meio do caminho, né? Então a gente não pode esquecer aqui que esse período aqui a gente estava na Segunda Guerra Mundial. Teve um monte de guerra aqui de Afeganistão, Irã, um monte de coisa que aconteceu aqui no meio do caminho, né? E os mercados seguem, a vida segue, né? E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Nós tivemos também a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, tivemos Covid, e essa tendência aqui, ela segue, né? Então, nós não podemos esquecer disso, que o mercado anda nesses zigue-zagues e nós podemos ter ainda um período de muitos anos de tendência de alta, numa tendência pelo gráfico mensal. Isso significa que nós não vamos ter correção? Não, aqui está mostrando, olha, nós temos correção aqui, temos correção aqui, temos correção aqui, em diferentes intensidades, né? Tivemos uma correçãozinha aqui, aí tivemos essa daqui mais forte, depois tivemos essa, aqui tivemos uma pequena e depois uma bolha, né? E quando você olha isso daqui, você não vê tendência de bolha, né? Você vê aqui uma correçãozinha aqui, um pouco de lateralização e uma correção, depois uma correçãozinha aqui, e aqui a gente deve ter mais alguma correção aí no meio do caminho, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui na sequência, tá? Então, é importante ter isso daí em mente para você não ter medo da tendência, de achar que o mercado está esticado, que ele não vai subir mais. Enquanto o gráfico te mandar comprar, você tem que continuar comprando sem medo, simplesmente estabelece seu stop e opera do mesmo jeito. Quando o mercado virar para baixo para alguma correção, aí você muda a direção da sua operação, mas vai operar do mesmo jeito. E aqui eu quero mostrar para vocês agora o SP500 pelo gráfico mensal,
o que esse último trecho aqui que a gente mostra de 2009 para cá, o que provavelmente aconteça. Então, olha, nós tivemos aqui esta correção, então, olha, aqui é o fundo do Covid, né? Aí ele fez esse pivô de alta, deixa eu desenhar aqui em amarelo, fica melhor para ver, fez esse pivô de alta, veio aqui o topo lá de 2022, exatamente como a gente mostrou lá naquele gráfico secular, né? Ele vem aqui, faz uma correção, um pullback, muito parecido com os anteriores, aí ele vem aqui, enrosca e pum, faz o rompimento. Neste momento ele fez o rompimento. Se você pegar a projeção de Fibonacci, que é o que eu venho mostrando para vocês frequentemente, né? O primeiro alvo desse Fibonacci, 61.8, está aqui em 5.600, 5.700 pontos. Nós estamos agora no 5.250. E aí, se você pegar aqui a parte temporal, se você continuar aqui com essa alta, você vai ver que esse negócio aqui, ele vai casar mais ou menos lá com setembro e outubro. Lembra no começo do ano que eu fiz aquele vídeo falando sobre a previsão para 2024, que provavelmente no terceiro ou quarto trimestre de 2024 nós poderíamos ter uma correção por causa de vários fatores, né? Então, vou deixar o link para o vídeo em que a gente fala isso daqui da análise de 2024, tá? Para quem não viu ou para quem quer relembrar. E aí, então faz sentido ele chegar aqui nesse alvo aqui de 5.700, de repente ele pode vir aqui até os 6.000 pontos, não sabemos, depende da intensidade, né? E aí depois ele fazer uma correção para vir testar esse topo aqui nos 4.800. Isso daqui seria uma correção de 15% mais ou menos. Uma correção natural, né? Você vê aqui, nesse período aqui, nós descemos quase 20%, né? Então, seria uma correção natural e depois um novo pivô de alta e segue a tendência. Então, para mim, esse desenho aqui faz muito sentido. É isso que vai acontecer? Não tenho certeza, não tem como afirmar. Mas, quando você olha historicamente o que acontece, esse negócio faz sentido. Então, até prova em contrário, eu vou operar com isso daí na cabeça, tá bom? E sem medo de comprar, quando chegar nessas regiões aqui de resistência dos alvos de Fibonacci, eu vou ficar mais atento a algumas viradas para baixo, algumas correções, né? E depois eu volto a comprar, tá bom? Então, é rápido, é simples e é direto, como tudo que a gente faz aqui. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. É uma mensagem de esperança na Páscoa, a esperança na tendência, tá bom? Então, nós estamos aqui direto no método 10x, né? Todo dia aqui com vídeos no YouTube, lives no Instagram. O pessoal lá da sala ao vivo tem acesso ao Hotmart, então todo dia com a gente na sala, operando e fazendo isso aqui que nós mostramos para vocês, todo dia nós estamos executando na prática, e aí nós temos aqui esses resultados, né? Carteira VIP que deu mais de 50% de rentabilidade no ano passado, e simplesmente aplicando esse método que a gente mostra aqui para vocês direto, tá bom? Então agora vamos voltar para o Brasil. Então, turma, voltando aqui para os gráficos aqui do Brasil, né? Nós temos os DIs que estão aqui, continuam aqui nessa bandeirola de baixo, né? Mas já fazem 3 meses, esse é o gráfico mensal, fazem 3 meses que ele está tentando subir. Vamos ver se ele vai conseguir acionar esse negócio aqui e descer alguma coisa, né? Do jeito que está, tudo isso que nós mostramos aqui nos gráficos para vocês, o que parece é que nós vamos ter uma inflação por mais tempo, né, e juros mais altos por mais tempo. É isso que está indicando. Então, essa chance aqui de acionar esse negócio e ir muito longe, tipo 7%, ela está pequena, tá? O mercado agora já está precificando alguma coisa muito mais próximo de 9% do que chegar a 7%. Isso significa o quê? Isso significa que você pensando na sua vida em termos de planejamento e pensando aqui no mercado em termos de ativos de varejo ou de construção, né, de imobiliário, que são muito suscetíveis à taxa de juros, nós temos que ter em mente que é isso que vai acontecer. Então, se você acha que o juros está muito alto no Brasil, ele não está. Historicamente, ele não está, porque a gente olha esse gráfico aqui mensal dos juros, olha, é uma tendência de baixa, né? Então, nós tirando essa exceção aqui, que foi esse período do Covid, nós nunca tivemos um juros tão baixo. Então, ele está aqui no patamar natural. E o Brasil funciona desse jeito aí, porque é do jeito que a economia é.
Então não adianta achar que o Brasil vai ter juros de 2%. O Brasil vai ficar nesses juros aqui em torno de 10%. Isso daqui é o natural dele. Em alguns momentos ele vai ficar melhor, mais perto de 7%, e em alguns momentos vai ficar pior, mais perto de 15%. Mas esta região aqui é a região em que ele normalmente trabalha, tá bom? Então você tem que se acostumar com isso e tomar as suas decisões baseados de que esse juros aqui de 10% que ele está agora é um juros normal para o Brasil, tá bom? Seguindo aqui, nós temos o nosso IBOV. Então, olha, o IBOV, olhando o gráfico mensal, isso daqui é realmente revoltante, né? Então, nós temos este período aqui, que foram esses 2 meses de alta, aí janeiro devolveu tudo, e aí fevereiro e março ficou encaixotado aqui. Então, para a gente que opera no mercado, olha só o histórico de tudo isso daqui, aonde você vê 2 meses com esse tamanho aqui espremido, né? Candlezinhos espremidos. Não tem, né? E nós estamos aqui olhando 5 anos aqui, desde 2019, né? Então, realmente, nós estamos num período de exceção. A minha expectativa, não, minha esperança é que isso daqui seja uma acumulação, ele não perca o fundo e ele consiga fazer o rompimento junto com as commodities lá que a gente olhou o CRB, né? Se o Brasil não atrapalhar. Se por um acaso o Brasil atrapalhar, ele pode muito rapidamente vir fazer uma correção aqui, pelo menos até os 120 mil pontos, talvez até mais, tá? Então é isso que eu tenho para dizer sobre o IBOV, não vou nem entrar no gráfico semanal dele. Olhando aqui o índice pelo gráfico diário, nós temos aqui, olha, essa situação. Isso daqui é uma cunha descendente, né? Então, as cunhas, elas são figuras de reversão de tendência. Como nós temos uma tendência macro de alta no índice, isso daqui pode ser só uma correção, e esse negócio aqui pode romper e andar. Então, por isso que eu digo que se as commodities andarem, o mercado inteiro está andando, se o Brasil não atrapalhar muito, né? O Brasil quando eu falo Brasil, política, Ministério da Fazenda, todas essas coisas aí, Banco Central e tal, eles tendem a atrapalhar bastante o Brasil, né? Então, se não atrapalharem muito, isso daqui pode acontecer. E aí, quando a gente olha isso daqui, eu quero mostrar para vocês uma divergência do IFR que ela é interessante, né? Então, nós temos aqui esta linha aqui, que está fazendo fundos mais baixos, e esse IFR pelo gráfico diário está fazendo fundos mais altos. E veja que tem, inclusive, o mesmo afunilamento aqui, olha, desse IFR desde esse topo aqui, ó. Está fazendo esse conjunto. Então, se por um acaso nós conseguimos fazer este rompimento e este rompimento, nós temos muita energia acumulada para andar. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Então, você tem que ter isso daqui em mente. Por que eu digo isso? Porque a gente fica muito tempo com esse gráfico assim, lento, né, virado para baixo, e você começa a perder a esperança de que ele vai romper. E o que eu te digo se ele romper, na hora que ele romper, você tem que acreditar que o negócio pode andar forte e ele pode fazer movimentos como ele fez aqui, tá bom? Ainda é cedo para falar. Olhando aqui agora esse gráfico com essa divergência, nós podemos ter aqui uma semana de alta e ele andar aqui, olha, para ele chegar aqui nesse topo, nos 130 mil pontos, são 2 mil pontos, né? Então é fácil, né? Então, olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui? Não está fácil de operar, mas a tendência dos 60 minutos já virou para cima, né? Então ele fez esse pivô de alta, consolidou aqui. Se ele romper aqui o 129, ele pode vir aqui no 130, 130 e 500 facilmente. 1.500 pontos anda rápido, né? E esse movimento é muito parecido com esse daqui, né? Então ele pode fazer isso daqui a qualquer momento. Este é um cenário, tá? O outro cenário é o cenário da tendência de baixa. Então isso aqui a gente não pode esquecer, topos mais baixos, né? Então a única dúvida é se ele vem até aqui ou se ele daqui ele já vira para baixo. Se daqui ele virar para baixo, eu vendo, porque essa tendência aqui é de baixo. Se ele vier até aqui, ele vai dar uma boa oportunidade de venda, tá? Inclusive para swing trade, porque ele pode perder fundo a qualquer momento. Se ele romper esta linha aqui, aí a gente muda a análise e vamos estar aqui todo dia analisando isso aqui para ver junto com vocês, tá bom? Olhando aqui o dólar. O dólar pelo gráfico mensal, olha, continua consolidado aqui, então nós precisamos esperar aqui esse rompimento. Lembrando, isso daqui pode ser uma bandeira de baixa, né? E ele vira aqui nos 4.700.
Agora, do jeito que as coisas estão indo, com juros e do jeito que nós estamos tendo fuga de capitais, né? Esse ano aqui só teve saída, né? Bilionária da Bolsa de Valores. Então, quando tem saída da Bolsa, é difícil o dólar tende a se desvalorizar porque o pessoal sai da bolsa e converte o seu dinheiro para dólares e vai embora, né? Então, esse rompimento aqui, ele está muito possível, tá? E se ele romper, e se for essa semana, o alvo dele é no 5.300. Então, não duvide que isso daí pode acontecer. É muito mais fácil isso acontecer para cima do que para baixo. Aqui, olha, nós temos também um arredondamento de fundo aqui, que é quando romper aqui, tem muita energia acumulada, tá bom? Ele deve andar rápido. Olhando aqui as small caps pelo gráfico mensal, olha só, super encaixotada, né? Não tem muito o que falar. No gráfico semanal, ela também está difícil, né? Porque isso aqui é um canalzinho de alta, mas isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. Então eu não estou me envolvendo com small caps. Indo para os setores, nós temos aqui o setor de materiais básicos, que continua aqui no seu zigue-zague de alta. Então tivemos mais uma semana de alta positiva, né? E o alvo desse negócio está aqui, né? Então, isso aqui está um pouco confuso, né? Porque a Vale está para baixo, mas o setor de materiais básicos aqui está indicando que ele pode ir para cima. O setor industrial rompeu esse topo aqui, essa semana praticamente não saiu do lugar, mas isso daqui é uma configuração legal, né? De continuidade para alta, né? O setor de consumo continua enroscado aqui, né? E isso daqui pode cair a qualquer momento, né? Isso daqui é 1, 2, 3 de venda, assim como foi aqui, né? Então, se perder aqui, nós podemos ter uma perna de baixa nesse setor muito feia. Cuidado com o setor de consumo. Só a CIA que está bonito, o resto tudo feio, né? O setor imobiliário também, olha só, isso daqui é um triângulo ascendente, só que se você pegar esse topo aqui, é um afunilamento. Então tem que tomar cuidado, ele não se decidiu aqui se ele quer ir para cima ou se ele quer ir para baixo, né? Então o setor imobiliário realmente está esperando ver o que vai acontecer com os juros e está perigoso, tá? Tem algumas exceções, tipo direcional, rompeu o topo histórico e está andando, mas a maioria delas está enroscada. Mesma coisa, olha, setor financeiro, não decidiu ainda se quer ir para baixo, para cima, está meio difícil, né? Tem alguns bancos que estão muito claros, tipo o Itaú lá no topo histórico, né? Mas tipo o Banco do Brasil já está mais enroscado e pode ter venda, né? O setor de utilidades está nessa bandeira de alta, enquanto o mercado não andar, acho difícil dele andar. Indo agora para as principais empresas, nós temos aqui o Itaú, que está muito bonito, olha aqui, pelo gráfico mensal, esse Itaú não tem o que falar, né? Esse negócio que provavelmente vai romper, olhando aqui o gráfico semanal, olha, uma semana maravilhosa, rompendo, isso daqui tem compra, esquece o resto dos bancos, né? Itaú está bonito. Já o Banco do Brasil, aliás, o Bradesco, olha só, um gráfico feio, né? E teve um mês de alta aqui, mas olha só o tamanho desses 2 meses de baixa para esse. Olha a diferença de movimento, né? Aqui você teve 3 meses de baixa, em 2 meses ele subiu. Aqui você teve 2 meses de baixa, você teve um mêsinho aqui lento, né? Então quando a gente olha aqui pelo gráfico semanal, isso daqui tem toda a cara de ser uma bandeira de baixa. Tá subindo? Tá subindo, mas eu não tenho coragem de comprar esse negócio aqui. Olhando aqui a Sambi, pelo gráfico mensal, tá bem consolidada, né? Olha só, 2 meses aqui enroscado, né? Pelo gráfico semanal, eu continuo achando que se ela perder aqui, tem venda, né? Mas não está fácil de operar Sambi, vocês viram pelo gráfico mensal como está apertado, né? Olhando aqui o Banco do Brasil. Banco do Brasil, pelo gráfico mensal, é tendência de alta, né? Só que quando você vai para o gráfico semanal, ele tem essa consolidação que estava prestes a perder fundo e essa semana aqui fez uma reação. Então, assim, tá difícil de comprar porque faz muito tempo que ela está nessa região aqui. Se perder aqui, ela poderia fazer uma correção, como fez aqui, e aí daria oportunidade de venda. Mas não tem venda se não perder aqui, e compra, tá no meio da consolidação, né? Então, se a gente olhar aqui o gráfico diário, olha só, é difícil comprar esse negócio para vir nesse alvo aqui, né? Com um stop aqui, ó, tá vendo? 1 para 1. Então, não vale a pena mexer com isso. A Vale, pelo gráfico mensal, isso daqui é uma clara tendência de alta, né? Uma consolidação, mas ela teve um mês negativo. E a semana também, olha, tá aqui dando essa enroscada, né? Não sabe o que quer fazer, mas o que está reinando é esse movimento aqui, né? Então ainda tem espaço para ela descer mais. Se perder aqui o fundo, eu vendo Vale. E a Petrobras está aqui numa tendência de alta mensal maravilhosa, né? Agora, ver aqui que
ela fez aqui um 1, 2, 3 no gráfico mensal, né? Assim como fez aqui também. Então, ela pode fazer uma correção aqui maior para vir testar o fundo desse canal. Faria até sentido esse movimento, tá? Porque a Petro subiu demais, né, no ano passado. Então, olhando aqui o gráfico semanal, você vê que você tem um conflito aqui pelo gráfico semanal, né? Você tem isso daqui, que pode ser uma bandeira de baixa, e se perder aqui, ela corrige mais, pode vir aqui até os 33, ou pode vir aqui até os 28, ou isso daqui pode ser um fundo, e ela rompendo aqui os 37, isso daqui pode subir. Então vamos até colocar aqui no gráfico diário para ver o que nós temos aqui. Olha, na sexta-feira ela fez um movimento muito importante e todas as petroleiras subiram. Então, o que acontece? Se ela decidir romper aqui esses 37, ela pode vir fechar esse gap. Não sei se vem testar topo, mas fechar o gap é bem possível. Então essa semana aqui pode dar compra em Petro se ela trabalhar aqui acima do fechamento de quinta-feira, tá bom? A B3 continua consolidada, o mais provável é vir testar a fundo pelo gráfico mensal, pelo semanal. Também, olha, perdendo esse dojizinho aqui, ela tem muito espaço para cair ainda, né? A Magalu, olhando aqui o gráfico mensal de Magalu, isso daqui é uma tendência de baixa, e esse gráfico mensal aqui dela é espetacular para a gente olhar como um ativo que pode subir muito, ele também pode cair muito, né? Então, forma o topo aqui, você tem que acreditar quando chegou o final da tendência. Então, olha, esse mês aqui foi um mês bem negativo, né? E tem tudo para essa Magalu aqui vir testar esta região aqui do fundo do canal, este alvo deste pivô aqui, que está aqui, pode ver que ele está aqui perto do 90 centavos, né? Faz bastante sentido esse movimento. E olhando aqui o semanal, olha, perdendo aqui o fundo, né, ela tem esse espaço para andar aqui lá para ir para R$ 1,90. A VEG, nós estamos aqui numa tendência de alta clara, né, ativo maravilhoso e tal, e agora, olhando, foi um mês positivo, e olhando aqui pelo semanal, ela ainda tem um pouco de espaço para andar. Essa semana aqui foi negativa, né, mas desde que ela rompeu o stop, ela está numa tendência de alta. Então, se ela marcar fundo e virar para cima, pode dar compra esta VEG, tá bom? E aí, para falar sobre para concluir os papéis, eu quero lançar aqui uma coisa que a gente lançou essa semana lá na sala, né? Que é o Troféu Tendência. Então, uma nova sessão aqui rapidinha do vídeo, né? Semanal. Troféu Tendência é para ativos que se destacam na tendência, na resiliência da tendência, porque o pessoal perde muito fácil a fé na tendência, e então nós resolvemos instituir aí esse Troféu Tendência, e o Troféu Tendência desta semana, ele vai para a CEMIG. Olha só, deixa eu aumentar aqui o gráfico, né? Veja lá, a CEMIG, o que aconteceu com a CEMIG? Nós fizemos aqui, graças à inteligência artificial, fizemos um troféuzinho aqui, tendência, e a CEMIG, ela está aqui pelo gráfico semanal, ela está nessa tendência de alta aqui, maravilhosa, né? Mas aí o que aconteceu? Lembra que saiu aquela notícia, olha, ela estava aqui no topo histórico, aí saiu aquela notícia de que o Romeu Zema, lá, o governo de Minas, lembrando, a CEMIG é uma estatal, né, mineira, o governo de Minas ia pagar parte da dívida com o governo federal com ações da CEMIG. E aí todo o mercado ficou assustado, achando, putz, o governo federal, PT, vai influenciar na CEMIG e tal, e fez essa barra semanal absurda de correção. Só que quando você olha aqui, olha, isso não mudou a tendência, né? Então ela estava aqui num canalzinho de alta, né? Lembrando, né, a empresa de utilidades não é explosiva, né? Ela anda com uma lateralização ascendente com pouca inclinação, é normal isso daqui, né? Então ela veio testar o fundo do canal e aqui deu compra. Inclusive eu fiz essa compra lá, mostramos para o pessoal do método, né? Foi maravilhoso, né? Saímos aqui mais ou menos. E aí, essa semana aqui, ela voltou para o topo histórico. Olha lá. Chegou aqui no topo histórico, inclusive é um ativo que estava na Top Trades, né? E foi sucesso essa semana. Então, o troféu tendências da semana vai para a CEMIG, porque ela demonstrou aqui a resiliência da tendência e que a gente não pode perder a fé na tendência, tá bom? E agora, para finalizar, vamos voltar lá para as nossas commodities. E aqui nós temos
Gráfico mensal aqui do milho, então o milho teve um mês positivo, mas olha, esse gráfico aqui está bem estranho, né? Então, assim, eu não estou me envolvendo aqui com essas commodities ainda, né? O milho pode tanto cair quanto reagir. Eu não sei o que fazer nele, não faço nada. O boi está para baixo, né? Então, esse mês aqui fez um mês positivo, mas isso aqui pode ser só um pullback da perda dessa consolidação, né? E quando a gente coloca aqui no gráfico semanal, olha, se ele perder esse fundo aqui, ele pode cair bastante. Então tem que tomar cuidado com o boi ainda. A soja fez aqui um mês positivo, isso daqui é uma região de suporte, ela pode reagir e testar o topo histórico novamente. Então quando a gente olha aqui o semanal, isso daqui não é muito bonito, né? Mas se ela vier aqui e não perder esse fundo, aí fizer um pivô, dá para voltar a comprar soja, tá? E o café está numa bandeirola aqui, não preciso nem entrar no semanal, né? Essa daqui é uma bandeira de alta, se romper aqui ele vem para cá, então tem um espaçozinho para andar, mas faz tempo que ele está, olha só, ele já está aqui há 4 meses nesta região, né? Então, turma, era isso daí que eu queria falar, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado aí do Troféu Tendência, do Momento Economês, e amanhã estaremos juntos. Desejo uma boa Páscoa para todos vocês e a família de vocês. Aproveita que isso é importante, tá bom? Então, para quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, e se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder. Valeu, abraço.